Olá, como vai? Seja bem-vindo e obrigado por consultar o tutorial. Nele eu vou falar a respeito aqui de corpos rígidos, assunto que já foi comentado em diversos tutoriais aqui postados no meu canal. Veremos agora como é que a gente pode se utilizar de um recurso dentro do próprio Rigid Body, que são os constraints, que se formos traduzir significam restrições. Veremos como fazer restrições junto ao Rigid Body para fazermos efeitos como esse que vocês viram aí no início do tutorial. É um efeito de ioiô, mas este entendimento ele vai servir para a gente utilizar o recurso para uma diversidade de situações aqui dentro dos nossos projetos. Vamos dar o nosso primeiro passo. Para esse entendimento do Rigid Body, constraint tipo Generic Springs, que significam molas genéricas, nós vamos usar dois objetos bem básicos aqui. Eu vou manter o cubo, vou encostar o cursor aqui na seta azul, pressionar e trazer aqui para cima. E vou adicionar a área de trabalho, justamente aqui onde está o cursor 3D, com Shift A. Um segundo objeto, eu vou usar um objeto Mesh, que é um objeto de malha. Vou utilizar aqui o objeto UV Esfera. Com a esfera selecionada, eu vou dar um S de escala para aumentá-la um pouquinho. E vou trazer essa esfera aqui um pouquinho para cima. Vocês podem notar que a superfície da esfera ela se encontra de uma forma áspera. Para alisar essa superfície, vamos vir aqui na guia Tools. Quem tem as versões mais recentes aí do 2.7 vão ter algumas guias aqui que nós podemos clicar, exemplo da Tool, que significa ferramentas. E nós vamos buscar essa opção Smooth. A gente consegue suavizar a superfície da esfera. Notem que eu tenho dois objetos aqui e que eu simplesmente agora, vindo nessa barra que fica aqui na parte inferior da timeline, eu posso utilizar o atalho Alt mais A, eu posso vir aqui, clicar nesse ícone que representa o player e vocês vão ver que a agulha da animação ela roda esses frames iniciais aqui que nós temos, que são colocados automaticamente pelo programa na inicialização. E vejam que eu não tenho nenhuma mobilidade, ou seja, nenhuma animação desses elementos aqui na área. Eu vou parar aqui, vou voltar ao frame 1 e nós vamos aplicar esses dois objetos, o recurso do Rigid Body. A gente já viu aí uma diversidade de tutoriais aqui junto ao canal. Eu vou selecionar o objeto cúbico em cima. Notem que ele tem um contorno de cor laranja, isso quer dizer que ele é um objeto ativo selecionado. Eu vou vir aqui na barra de propriedades, eu vou buscar o ícone que representa os efeitos físicos, aquela bolinha quicando, esse último ícone aqui. Quando eu clico, eu tenho a possibilidade de escolher quais dos efeitos físicos que o Blender disponibiliza que eu posso utilizar aqui junto ao elemento. Eu vou usar aqui o Rigid Body, que é o efeito de corpos rígidos. Veja que quando eu clico com o botão esquerdo no Rigid Body, o contorno do objeto aqui na área passa a ter uma coloração como se fosse um azul um pouco esverdeado e claro. Resumindo, isso significa que nós temos aqui o Rigid Body aplicado a esse objeto. E agora, se eu vier aqui na timeline, na parte inferior, e der o Alt A ou clicar no Player, veja que eu já tenho uma animação criada pelo efeito físico Rigid Body e o objeto despenca. Despenca porque ele respeitaria as forças gravitacionais que estão atribuídas ao recurso, que podem ser configuradas posteriormente se desejarmos. Voltando ao frame número 1 e ao objeto aqui na sua posição inicial, nós vamos ver aqui que entre as propriedades que foi aplicada a esse elemento que nós selecionamos, o tipo de efeito Rigid Body, do corpo rígido, é o tipo ativo, ou seja, ele é um efeito de ação, então o objeto vai despencar. Mas para esse objeto de cima, eu vou mudar essa opção Active para a opção Passive. Com isso eu consigo manter o efeito físico sobre esse objeto de cima, mas eu faço com que esse objeto ele permaneça estático aqui durante a animação do Rigid Body. Vocês vão ver aqui que na timeline, com o Rigid Body aplicado, irá surgir uma tarja aqui de cor laranja na barra de
timeline, que representa a animação do efeito Lead Body sobre o elemento que nós aplicamos. Vamos então selecionar a esfera e vamos fazer os mesmos passos. Vejam que ela tem um contorno laranja, ela não é um objeto que tem o efeito ainda aplicado, mas ela é um objeto ativo selecionado. Se viermos aqui na barra de espaço, selecionarmos efeitos físicos e clicarmos em Lead Body, veja que a esfera agora já tem um contorno de cor azul claro, que representa a aplicação aqui do Lead Body. Se dermos animação, vocês vão ver que o objeto de cima ele vai ficar estático, enquanto que a esfera despenca, respeitando aqui a gravidade. Vamos voltar aqui para o frame 1. E é com esses dois elementos aqui que nós atribuímos o efeito de corpo rígido, um que é o cubo no processo estático e o outro que é a esfera no processo animado. Nós vamos selecionar a esfera com o botão direito, segurar a tecla Shift e com o botão direito selecionar o cubo. Veja que eu tenho os dois elementos agora selecionados. E bem aqui no meio irá aparecer os manipuladores que representam os dois objetos. Por que ele está aqui no meio? Porque aqui embaixo, nessa caixa denominada Pivot Point, nós estamos utilizando o modo de posicionamento do manipulador do tipo Median Point. Isso quer dizer que quando nós temos um ou mais objetos selecionados, se aqui no ponto de pivô tiver o Median Point selecionado, aparecerá entre o ponto intermediário destes objetos. Vamos esquecer um pouquinho isso e vamos nos atentar que enquanto nós tivermos esses dois objetos selecionados, nós podemos usar aqui na barra esquerda, que é a nossa estante de ferramentas, isso para quem tem as versões a partir do 2.7. Vamos clicar aqui em Physics. Veja que eu tenho aqui o Lead Body Tools, que significam ferramentas de corpo rígidos. Como nós já aplicamos aqui mesmo no efeito físico as atribuições de passivo e ativo, nós não precisamos manusear essas ferramentas aqui de cima. Mas nós vamos vir aqui nessa opção chamada Constraints, que traduzido significa restrições, e vamos clicar nessa caixinha aqui chamada Connect. Nós vamos conectar as restrições entre esses objetos. Veja que aqui onde eu tenho um manipulador, eu não tenho nenhum objeto por enquanto aparecendo. No momento em que eu clico o Connect, surge aqui no meio, justamente onde está o manipulador, o objeto, e vou aproximar aqui para vocês perceberem mais, que é um objeto em forma de um empty, que é aquele objeto vazio, como nós já conhecemos aí em outros tutoriais. Este eixo aqui, ele é disponibilizado com 3 coordenadas, a coordenada Z, Y e X, respeitando aqui as coordenadas dos manipuladores normais do objeto. Quando eu aciono ou adiciono esse constraint, que é uma restrição, junto aos objetos selecionados, veja que surge uma barra de propriedades aqui chamada Connect Lead Bodies. Nós vamos ver que aqui nós temos o Type, que são os tipos que nós podemos atribuir de efeito. Nós temos o Location, que é a posição onde nós podemos colocar esse efeito. E temos o Connection Pattern, que significa o padrão de conexão que nós atribuiremos no efeito. Nós vamos esquecer por enquanto esses dois de baixo, não vou falar sobre isso. Vamos fixar a nossa atenção para o Type, que são os tipos. Veja que eu tenho aqui alguns tipos a serem utilizados nesse efeito que nós vamos entender aqui nesse tutorial. Clicando nessa caixinha, vocês vão ver aqui que eu tenho o efeito chamado Fixed, ou Fixed em inglês, que representa o efeito de restrição do tipo fixa. Temos o Point, que é o efeito de restrição do tipo ponto. Temos aqui o Hand, que é o efeito tipo dobradiça. O Slider, que é o efeito de deslizamento. Temos o Piston, que é o efeito do tipo pistão. Temos os Generics, que são os efeitos genéricos. E temos aqui o fruto do nosso tutorial, o Generic Spring, que significa molas genéricas. Temos também o Motor. O que nós vamos aplicar aqui é o efeito chamado Generic Spring.
para fazermos essa bola ficar como se fosse um ioiô. Clicando nele, nós já atribuímos o efeito físico justamente a esse empty selecionado aqui. Se afastarmos aqui a cena um pouquinho e tentarmos dar uma animação, notem que a esfera irá cair e seguirá ela uma linha tracejada que representa o efeito desse empty sobre esse segundo elemento. A bola continuará despencando. E o que nós vamos entender é como é que a gente faz o efeito ioiô. Nós vamos aproximar, vamos com o botão direito selecionar o empty, que foi o eixo criado com a restrição. Aqui na barra direita irá surgir as propriedades que correspondem a essa restrição que eu apliquei. Veja que eu tenho aqui o Rigid Body Constraint, ou seja, as restrições dos corpos rígidos. Vejam que aqui o type que eu estou utilizando é o Generic Spring. Se eu quiser alterar, eu posso vir aqui nessa caixinha e utilizar a propriedade desejada, como eu tinha aqui na esquerda. Veja que eu estou utilizando aqui dois objetos, o objeto 1, que é o cubo, e o objeto 2, que é o sphere, ou a esfera, onde eu apliquei a restrição. E veja que eu tenho aqui as opções de limites, e vocês vão ver que eu tenho a segunda opção chamada Springs, que é o efeito de mola. E para eu aplicar o efeito de mola, ou seja, do ioiô, nesse objeto de baixo, eu tenho que vir aqui nessa guia Springs, tá? E definir qual é o eixo que eu quero fazer o efeito. Eu tenho aqui a letra Z. A letra Z corresponde a esse eixo aqui de cima, que respectivamente é o eixo que está apontado aqui para a seta azul. Então, para eu ativar o efeito nesse eixo, eu posso simplesmente vir aqui em Spring ou Molas e clicar na letra Z. Veja que se agora eu der a animação com Alt A, o objeto ele começa a fazer um efeito de ioiô. Esse efeito pendular ele pode ser utilizado para uma diversidade de situações, bastando usar a nossa criatividade para testar essas diversidades. Para eu aumentar esse efeito, fazendo com que ele se estenda, note que eu tenho aqui o Stiffness e o Dampening. Aqui seria esse comprimento que vai acontecer. Então eu vou vir aqui, nessa opção onde eu tenho esse valor 10. Se eu quiser diminuir, clicando com o botão esquerdo nessa caixinha, colocando o valor 1, veja que se eu der a animação inicial, o efeito ele é mais prolongado. A bola vai lá embaixo e volta, dando um efeito maior aí a pendulagem. Como é que eu posso fazer isso aqui para aparecer somente a bola criando esse efeito como se estivesse quicando e sem aparecer esse cubo de cima? Bem simples, pessoal. Eu vou enquadrar aqui a nossa câmera. Eu vou parar aqui a animação com a tecla ESC. Vou usar aqui a opção View e vou clicar Câmera. Eu posso usar a tecla 0 aí do teclado numérico. Veja que eu posiciono a câmera. Vou diminuir aqui esse valor stiffness. Vou botar um valor mais alto, por exemplo 9. E vamos dar aqui a animação para ver como é que fica aqui. Pronto. Como é que a gente pode ter essa animação? A gente pode enquadrar somente a esfera. Ou se nós tivermos, por exemplo, eu vou travar aqui a câmera. Vou afastar um pouquinho. Se nós quisermos renderizar essa imagem, nós vamos ter algo em torno disso aqui, a esfera e o cubo aparecendo. Então, para eu poder fazer com que essa esfera suma da renderização, eu posso selecioná-la. Vou vir aqui na janela superior, que é a Outline, e vou selecionar aqui com o cubo, essa opção do olhinho. Eu vou ocultar o olho, que é a visualização aqui na área no modo Preview, e vou ocultar a câmera, que é a renderização. Se eu der o render aqui, veja que agora eu tenho somente a esfera aparecendo. O cubo de cima não. Então, para eu fazer uma animação bem básica, eu vou, por exemplo, usar nessa lâmpada aqui um tipo de lâmpada. Vamos botar aqui uma lâmpada de hemisfério. Vamos ver como é que fica aqui a renderização. Ou melhor. Vamos usar aqui agora um fundo bem escuro. Vou clicar aqui em Word, clicar em Horizon Column e vou colocar um preto aqui nesse fundo. Para eu fazer uma animação básica,
eu vou simplesmente escolher o render, que é a câmera fotográfica, vou escolher o tipo de resolução que eu quero, vou usar aqui o HD TV 720 e vou aqui em Alt Party, escolher o nome do arquivo, vou botar aqui, por exemplo, teste. Aqui eu vou escolher um tipo de vídeo que eu queira fazer aí dessa animação. Eu uso muito o AVJPEG, vocês podem usar qualquer tipo aqui possível. Clicar em RGB para que ele trabalhe com cores e vou dar um Quality 100%. Vamos deixar essa esferinha aqui com a cor mais bonitinha. Vamos dar um material para ela, um 1000, um amarelo. Vamos então clicar na câmera novamente e vamos aplicar o Animation. Vejam que eu começo a proceder aqui a animação dessa bola, ela vai fazer o efeito de ioiô aqui na cena, utilizando o recurso Read Body, a restrição que eu apliquei. No 250, nós vamos dar um play aqui para ver como é que ficou o efeito. E pessoal, vocês podem notar que eu já estou chegando aqui no frame de número 250, e aqui eu já tenho a animação concluída, demorou alguns minutinhos. Para eu dar o player dessa animação em vídeo que eu criei, eu vou clicar aqui em Player Rendered Animation, posso usar o atalho Ctrl F11 para tal. Vocês vão ver aí a bola como se fosse quicando na área de trabalho. Isso aqui é só uma demonstração bem básica para que vocês entendam o uso desse efeito. Vamos clicar aqui para sair, vou dar o ESC e vou aproximar. Nós vamos ter esse efeito aqui que vocês estão vendo. Se eu aumentar o efeito com que vai ser causado aqui a restrição, por exemplo, eu vou selecionar o Empty, criado aí, que é o Generic String, e vou vir aqui em efeitos físicos. Vamos, por exemplo, diminuir esse valor aqui em Stiffness, vou botar aqui em valor 3, para ele dar um efeito maior. Então ele pode, ó, vai lá embaixo, volta, tá vendo? É um clicar mais forte, mas eu posso controlar a velocidade com que isso aqui irá acontecer. Basta eu selecionar o Range, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, esse ícone que representa a cena. Clicando nela, aí vamos ter aqui, ó, o Read Body World, que é o mundo dos corpos rígidos. Nós temos essa opção Speed aqui, tá vendo? Esse Speed aqui, ele controla a velocidade com que vai ser feita essa animação. Se eu diminuir esse valor aqui e tentar fazer agora a animação, veja que ele faz de forma mais lenta a forma com que o efeito irá acontecer. Se eu diminuir mais ainda, vou novamente dar o player, veja que vai acontecendo de forma lenta. Aí é que a gente pode utilizar para fazer aquele efeito de portas abrindo ou fechando dentro de um projeto. Se eu quiser mais rápido, por exemplo, eu vou deixar aqui em 6, ó. Eu tenho esse efeito, ó, dela quicando com mais velocidade. Entendam o uso desse recurso, dessa restrição denominada Generic Strings, que são as molas genéricas, e aplique aí usando a criatividade em alguns projetos. Espero que vocês tenham entendido. Grato pela atenção e até o próximo tutorial. Forte abraço!